Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos à lição de número 10, que tem como tema: só o Evangelho muda ou transforma a cultura humana. Leiamos o texto áureo que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verdade prática: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Antes de entrarmos em nossa lição, eu gostaria de fazer esta recomendação a cada professor de escola dominical. Você, como mestre de seus alunos, como seu teólogo mais próximo, como intercessor e como o ensinador maior de seus alunos na escola dominical, não se esqueça de frequentar os outros trabalhos da igreja. Os cultos de ensino, os cultos públicos e as reuniões de obreiro. É muito importante ao professor da escola dominical estar inteirado dos trabalhos de sua igreja. Seja amigo de seu pastor, converse com ele, dialogue com ele. Seja-lhe um servo sempre fiel para juntos conduzir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo às regiões celestes. Façamos agora algumas considerações acerca da lição de hoje. Só o Evangelho muda, e eu acrescentaria, só o Evangelho muda e transforma a cultura humana. De início, a cultura dizia respeito apenas à produção de alimentos. Mas com o transcorrer dos tempos, a cultura passou a ser considerada também a somatória de todas as realizações humanas, espirituais, literárias, tecnológicas e civilizatórias. Enfim, a cultura é o conjunto de todas as nossas realizações. Nesse sentido, não há povo, quer adiantado, quer atrasado, que não tenha sua cultura, pois todos nós fomos chamados para produzir e desenvolver a nossa cultura. Mas por causa do pecado, a cultura humana foi também contaminada por Satanás. E nós observamos hoje que muitos inventos e avanços tecnológicos passaram a servir para destruir a vida humana, para arrasar cidades, estados e nações. Mas isto não significa que não haja redenção para uma cultura. Porque o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio-nos para transformar não somente a pessoa individualmente, como também a sociedade de forma coletiva. É claro que não poderemos salvar toda uma cidade, todo um estado ou todo um país. Mas
se evangelizarmos como a Bíblia nos recomenda, se fazermos missões como o Senhor Jesus Cristo nos ordena a fazer, eu tenho certeza absoluta que a nossa influência impedirá a degenerescência de uma cidade, de um estado, até de um país. Haja vista a civilização ocidental. Ela chegou onde está em virtude da influência do Santo Evangelho. Não fosse o Evangelho, a Europa Ocidental ainda estaria em sua fase mais atrasada. E o mesmo podemos dizer respeito ao nosso país. Mas observamos, principalmente nos últimos 20 ou 30 anos, que tanto a civilização ocidental como a nossa em particular, a brasileira, vem passando por alguns retrocessos. Nós, infelizmente, permitimos que o pecado avançasse em todos os segmentos culturais da sociedade. Até a própria literatura em si foi contaminada. Hoje, os livros são utilizados, por exemplo, para desencaminhar crianças, jovens, adolescentes e adultos. Se não tivermos cuidado, mesmo a cultura cristã ou evangélica pode ser tomada de assalto por Satanás. E, infelizmente, isso já vem acontecendo em alguns segmentos evangélicos. Mas, se buscarmos a Deus e se evangelizarmos, e se buscarmos um grande avivamento, como hoje no Brasil necessitamos, eu creio que podemos não somente influenciar, mas transformar a cultura brasileira. É claro que não poderemos salvar todos os brasileiros, mas podemos, pelo menos, resgatar a nossa nação das mãos de Satanás, para que ela não tenha o mesmo destino de outras nações vizinhas à nossa. Cabe-nos, portanto, como servos de Deus, repensar todo o nosso consumo cultural. E você, professor, pergunte aos seus alunos o que eles estão lendo, assistindo, vendo, o que eles estão ouvindo. É a nossa obrigação também redirecioná-los a uma literatura realmente sadia, boa, que edifique não somente a alma, mas também a mente. Nós, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, podemos fazer cultura, e a nossa cultura tem de ser superior à do mundo. Nesse sentido, nós observamos o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículos 1 e 2, para não nos conformarmos com este mundo ou com a sua cultura, mas devemos transformar a nossa mente através de uma comunhão plena e perfeita com o Pai Celeste. Mas para isso, devemos viver-lhe a vontade em todos os segmentos de nossa existência. Por isso, querido professor, oriente os seus alunos a não se contaminar com a cultura deste mundo. Hoje nós temos a cultura da morte, através de filmes, séries e minisséries. A morte, em vários segmentos culturais, é celebrada como se fosse algo normal. E o erotismo também é consumido pela mídia de uma forma massiva. Se não tomarmos cuidado, poderemos ser contaminados igualmente. Ajudemos, pois, os nossos filhos, as nossas crianças, os adolescentes e jovens da igreja a não se contaminarem com a cultura deste mundo, mas pregando o Evangelho, fazendo missões, podemos resgatar a nossa nação, porque somos sal e luz.
E a cultura também pode ser transformada pelo Evangelho. Haja vista que, quando de um período de avivamento, o país todo, mesmo sem o querer, deixa-se influenciar pelo poder do Evangelho. Foi o que aconteceu, conforme diz-nos a lição de hoje, com os Tessalonicenses. Ao receberem o Senhor Jesus, foram resgatados de imediato da idolatria para uma nova maneira de viver e, dessa forma, influenciaram também a sua cidade. Que Deus nos abençoe e que o seu Espírito fale melhor em nossos corações. A todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. CPAD, a editora da Escola Dominical.